Olá, tudo bem com você? Vamos resolver essa questãozinha aqui do Enem 2024. Questão 120 da prova verde. Vamos lá. Para os circuitos de maratonas aquáticas realizados em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determinam o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. O diagrama contém um circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. Então aqui tem um circuito que deve ser dado uma volta no sentido anti-horário, tá? Então esse anti-horário é para cá. As 4 boias estão numeradas de 1 a 4. Então, boia 1, 2, 3, 4. Existe uma corrente marinha de velocidade VC, cujo módulo é 30 metros por minuto, paralela à praia em toda a área do circuito. Então aqui, ó, eu tenho esse cara aqui, ó, que é a velocidade da corrente marítima. Então ela está sempre puxando as coisas aqui para baixo. A água é como se a água estivesse fluindo aqui, ó. Mas só que na direção aqui para baixo, ok? E essa tal velocidade da água, vou colocar aqui, ó, velocidade da corrente, na verdade, é 30 metros por minuto. Bom, nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelos vetores Vn, que é esse cara aqui, ó. Então aqui, então do trecho 3 até 4 tem que andar nessa direção aqui. Aqui também, nessa outra direção aqui. Dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é 50 metros por minuto em relação à água durante todo o circuito. Então, durante todo o circuito, a velocidade do nadador é 50 metros por minuto, ok? Então, vamos lá. A questão está pedindo o seguinte, ó. Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? Então, olha só. Vamos lá. Aqui eu tenho as 4 boias, 1, 2, 3, 4, e o nadador vai dar uma volta completa. Nisso que ele vai dar uma volta completa, ele vai demorar um certo tempo para ir da boia 1 até 2, da 2 até 3, da 3 até 4, da 4 até 1. Então, só vou esquematizar aqui, ó. Então, vai ter um tempo, ΔT, da boia 1 até 2, mais o tempo da boia 2 até 3, mais o tempo da boia 3 até a boia 4, mais o tempo da boia 4 até a boia 1. E se eu somar todos esses tempos, eu vou ter a minha resposta, que vai ser uma dessas alternativas aqui, ok? Então a gente precisa descobrir quanto vale cada um desses caras aqui, beleza? Quanto vale esse, esse, depois somar tudo. Então vamos procurar um de cada vez, vamos analisar um de cada vez. Então, primeiramente, vamos analisar esse trajeto de 1 até 2. Vou tirar um print aqui. Vamos analisar esse trajeto aqui de 1 até 2, aqui embaixo. Então, primeiro caso é o tempo de 1 até 2. Ok? Vamos lá. Aqui, então, eu tenho o trajeto de 1 até 2. Bom, quais são as informações que a questão me deu aqui, ó? Bom, ela me deu essas duas informações aqui, ó, que é a velocidade da corrente, VC, e a velocidade do nadador, VN. Bom, olha só. O nadador, ele nada numa certa direção aqui, né? A direção de nado dele é essa aqui. Por que é essa aqui e não é em linha reta aqui, ó? Isso, ele tem essa certa inclinação aqui por causa da corrente marítima. Porque olha só, imagina que você tem um patinho aqui e tem uma corrente marítima aqui. Bom, se o patinho não estiver nadando, ele estiver parado, vamos dizer assim, ele vai ser levado pela corrente. E essa corrente tem o valor VC, que seria 30 metros por minuto. Então, se esse patinho não nadar,
ele vai ter a velocidade de... ele vai ter essa velocidade de VC. Ok? Porque ele vai ser carregado pela corrente. Claro, em relação... essa velocidade é em relação a quem está observando ele aqui. Mas, se ele quiser não ter nenhum movimento na direção vertical, se ele quiser ficar parado, mesmo tendo corrente, o que ele precisa fazer? Ele precisa nadar para cima, com a mesma velocidade da corrente. E aí ele consegue ficar parado. Vamos supor que aqui eu coloco um eixo Y. E, bom, a corrente tá puxando ele para baixo, vamos dizer assim, tá tentando carregar ele para baixo, só que ele nada com a mesma velocidade da corrente para cima. Ele nada para cima, então ele fica parado na mesma situação. E é semelhante ao que acontece aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, ó, vamos supor que eu coloco um eixo Y aqui e aqui um eixo X. Você pode ver que o trajeto dele é esse aqui, ó. Ele só anda horizontalmente, ele não tem nenhum deslocamento verticalmente. Se ele tivesse algum deslocamento vertical, se ele andasse na direção vertical, ele teria algo assim, ó. Ou talvez assim, ou talvez assim, mas não. Ele não se move na direção vertical. Ok? Então, ele não se move na direção vertical. Então, a única forma dele ele não se mover na direção vertical, sendo que tem uma corrente VC aqui, empurrando para baixo, é se ele nadar para cima com a mesma intensidade. E ele faz isso através dessa direção aqui, ó. Por que ele nada com essa inclinação aqui, ó? Por causa do seguinte, ó. Aqui eu vou criar um sistema de eixos aqui, ó. Um eixo Y e um eixo X aqui, por exemplo. No caso, então, olha só, eu posso decompor esse vetor aqui em uma componente horizontal e uma componente vertical. Vou chamar de VY e VX, esses dois caras aqui. O interessante aqui é o seguinte, se ele não se move na direção vertical, se ele está sempre andando na horizontal, significa que essa velocidade aqui é igual à velocidade da corrente. É o mesmo caso do patinho aqui, que o patinho quer ficar parado, que a corrente tá puxando o pato para baixo. Só que o pato nada para cima com a mesma velocidade, então ele fica parado nessa posição ao longo do tempo. Então, a partir disso aqui eu tenho uma informação de que VY é igual a VC. Ok? VY é igual a VC. Tudo bem? Ok. Mas, tá. Ok, pra que eu tô vendo isso? É por causa do seguinte. Eu tenho que descobrir o tempo no ponto 1 até o ponto 2, certo? Bom, uma equação que me relaciona o tempo com velocidade, com distância, porque a questão dá que essa distância aqui, de 1 até 2, ela vale 800 metros, tá? 800 metros. Então, olha só. Eu sei que a distância é 800 metros. Ok? Bom, eu quero descobrir o tempo. O tempo que leva para ele percorrer de 1 até 2. Então tá. Só um minutinho. Vamos lá. Então, para descobrir o tempo que leva de 1 até 2, a gente pode usar a equação da velocidade média, que me diz o seguinte, ó, a velocidade é o deslocamento pelo intervalo de tempo, ok? E agora eu vou isolar esse tempo aqui, ó. Vou multiplicar os dois lados por delta t. Quer dizer, eu vou jogar esse cara aqui pro outro lado multiplicando, olha só. Esse cara corta com esse, eu tenho então que o tempo vezes a velocidade é igual ao deslocamento. Agora eu vou dividir os dois, vou jogar esse v que está multiplicando para lá dividindo,
Eu faço assim, ó, divido os dois lados por V. Esse V corta com esse V. Eu tenho aqui o tempo, nesse trajeto aqui, por exemplo, é o deslocamento dele dividido pela velocidade dele. Esse deslocamento eu tenho, de 1 até 2? Eu tenho, que é o 800, que é a distância de 1 até 2. Só que eu ainda não tenho essa velocidade. Eu tenho que descobrir quanto vale essa velocidade. Só que aí que tá. Nesse caso aqui, a velocidade que vai contribuir para o movimento dele de 1 até 2 é apenas essa velocidade horizontal. É a velocidade na direção do movimento. É só ela que vai contribuir. Então, olha só. Então, essa velocidade Vn eu vou decompor em duas partes. E uma dessas partes vai ser a contracorrenteza, que vai permitir ele andar horizontalmente. E a outra que vai contribuir para o movimento dele. Ok? E esse Vx que vai entrar aqui. Ok? Então vamos lá. Mas ok, como que eu descubro quanto vale Vx? Bom, eu vou desenhar esses vetores aqui um pouco maior agora. Um pouco maior agora, ó. Então, aqui eu tenho o vetor Vn, né? Velocidade do nadador. Aqui eu tenho o vetor Vx e aqui eu tenho o vetor Vy, certo? Então eu decompõe esse cara aqui em dois vetores. Agora olha que interessante. Esse tamanho aqui, ó, não é o mesmo tamanho que esse vetor. É o mesmo tamanho. Então o que eu poderia fazer? O que eu poderia construir aqui, ó? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu construo, ó, boto esse vetor ali, boto esse vetor aqui, Vx, esse aqui é o Vn, velocidade do nadador, e esse aqui é o Vy. Eu só mudei ele de lugar para cá. Agora eu tenho um triângulo retângulo, ok? Bom, quanto vale a velocidade do nadador, o Vn? Bom, a questão fala que a velocidade do nadador é 50 metros por minuto durante todo o circuito. Então, esse Vn aqui, ele vale 50 metros por minuto. Quanto vale Vy? Bom, Vy é essa velocidade aqui que vai contra a corrente. Bom, como ele anda completamente horizontal aqui, ele não tem nenhum movimento, o nadador não tem nenhum movimento vertical, a velocidade Vn é igual à velocidade da corrente. Velocidade da corrente. E a velocidade da corrente, a questão fala que é 30 metros por minuto. Ok? Pode até ver aqui em cima. 30 metros por minuto. A velocidade da corrente, VC, 30 metros por minuto. E bom, e agora basta encontrar Vx. Para encontrar Vx, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Que me diz o seguinte: em um triângulo retângulo, a hipotenusa, que é o lado maior, aquele triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ok? Então eu vou aplicar aqui, ó. Eu vou ter então 50 ao quadrado, que a hipotenusa é igual a 30 ao quadrado, mais Vx ao quadrado. Ok? Fazendo isso, bom, vou jogar esse 30 para lá subtraindo. Como que eu faço isso? Eu subtraio 30 ao quadrado dos dois lados da equação. Então esse cara vai cortar com esse. Então 30 ao quadrado, ele estava positivo aqui, vai para lá negativo. Ficamos com 50 ao quadrado menos 30 ao quadrado é igual a Vx ao quadrado. Bom, agora vamos resolver esse cara aqui. Uma forma de facilitar o cálculo é eu usar a seguinte
propriedade, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b, a menos b. Essa identidade aqui, essa ferramenta aqui, ela é muito boa para problemas de Pitágoras, por exemplo, porque de vez em quando surge essa situação. O que a gente pode fazer aqui, ó? Então, o A seria o 50 e o B seria 30. Então, aqui ficaria 50 mais 30, 50 menos 30. É igual a Vx ao quadrado. Beleza? Isso aqui vai dar 80, 20, é igual a Vx ao quadrado. Isso aqui vai dar 1.600, é igual a Vx quadrado. Agora, eu vou jogar a raiz dos dois lados. Essa raiz quadrada dos dois lados, essa raiz vai cortar com esse 2 daqui. Eu tenho, então, vou continuar aqui, ó. Raiz de 1.600 é igual a Vx. Ok? Bom, raiz de 1.600, isso dá 40. Raiz de 16 e tal. Porque eu posso dividir, eu posso separar isso aqui, ó, em raiz de 16 vezes 100. 1.600 é uma coisa que 16 vezes 100. E aí a raiz da multiplicação é igual à multiplicação das raízes. Então, raiz de 16 é 4, raiz de 100 é 10. Então, Vx vale 10 vezes 4, 40. Então, a velocidade em x aqui, essa velocidade que vai contribuir aqui para o movimento de 1 até 2, vale 40 metros por minuto. Ok? Ok. Sabendo disso, vamos calcular então o tempo. Bom, a gente tem essa equação, a gente chegamos nessa expressão aqui, né? Então, vamos escrever ela aqui. Eu tenho que o tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade. Bom, o deslocamento de 1 até 2 vale 800 metros. E a velocidade é 40 metros por minuto. Eu vou deixar a unidade aqui. Bom, só vou trabalhar com unidades aqui, ó. Corto metro com metro. Você não precisa fazer isso aqui, mas só para mostrar. 0 posso cortar com esse 0. 80 dividido para 4, isso dá igual a 20. Esse minutos aqui que está numa fração, no denominador de uma fração aqui embaixo, posso jogar ele para lá para cima, lá, multiplicando. Logo, o tempo de 1 até 2 é igual a 20 minutos. Ok? Encontramos o tempo do trajeto de 1 até 2. Então, vamos passar para o próximo agora. Bom, agora esse trajeto aqui de 2 até 3. Então, vamos lá. Aqui, né? Aqui. Um intervalo de tempo de 2 até 3. Bom, vamos lá. A gente quer encontrar o tempo aqui, né? Então, vamos usar aquela equação, que o tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade. Ok. A gente tem esse cara aqui, o deslocamento? A gente tem. Esse cara vale 400 metros. A gente tem esse cara aqui? Ainda não. Então, vamos lá. Bom, a questão me diz o seguinte. Bom, esse cara ele vai do ponto 2 até o ponto 3. Então, ele tem uma certa velocidade aqui. Vou botar Vn, velocidade do nadador. Só que é o seguinte. A questão, o texto fala que a velocidade do nadador é 50 metros por minuto durante todo o trajeto. Eu vou até fazer maior aqui. Vou fazer maior aqui, esse vetor aqui. Então, a velocidade é 50 metros por minuto.
Só que aí que tá. Ele está nadando agora para cima. Ele está nadando contra a correnteza. A correnteza tá vindo aqui para baixo. Então aqui, bom, aqui você tem que pensar um pouco. Se ele estivesse, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos supor que o nadador esteja parado. Se ele estiver parado nessa situação aqui, por exemplo, ele não estiver nadando, o que vai acontecer? A correnteza vai puxar ele, a velocidade da corrente. Agora, se ele estiver nadando, se ele quiser ficar parado, vamos dizer assim, se ele quiser ficar parado aqui nessa posição, o que ele precisa fazer? Bom, a corrente está puxando ele. Então, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que nadar para cima, para outra direção, com a mesma intensidade, com a mesma velocidade da corrente. Porque aí ele consegue cancelar essa velocidade. E se ele quiser chegar no ponto 3, sendo que a corrente puxa ele para baixo, o que ele precisa fazer? Ele precisa nadar com uma velocidade maior do que a corrente. Tá? Que é a velocidade do nadador. Bom, tudo bem até aqui? Então vamos lá. Qual seria a velocidade que ele está nadando aqui? Ó? Ele nada 50 metros por minuto para cima, enquanto a correnteza puxa 30 metros por minuto para trás. Bom, o que vai sobrar disso, tenta adivinhar. Mas vou fazer uma coisa aqui interessante. Ó. Vou somar vetores. Se você ainda tem dúvida em relação a isso, eu vou somar vetores aqui. Ó. Vou fazer uma reguinha aqui. 2, 3, 4, 5. Então, essa reguinha vai do 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, o nadador, ele anda 50 metros por minuto para cima. E a corrente, ela puxa, o cara sai da corrente, era pra estar escrito aqui, ó, metros por minuto. Então a corrente, ela 30 metros por minuto para baixo. Quando eu vou somar dois vetores, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a pontinha de um, ó, por exemplo, eu vou somar dois vetores aqui, ó. Eu tenho esse vetor, eu tenho esse vetor aqui. Para me somar dois vetores, eu tenho que colocar a pontinha de um no rabinho do outro. E depois ligar o rabinho do primeiro com a pontinha do segundo. Aí eu somei dois vetores. Esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B. Esse aqui de baixo é o vetor A mais B. A mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Coloquei o vetor da velocidade, coloquei o vetor que representa a intensidade da velocidade do nadador. Agora, o outro vetor, que é o da corrente, ele aponta para baixo. E eu vou colocar ele, vou botar o rabinho dele na pontinha do primeiro. Então ele anda 30 para baixo, ó. 50, 40, 30, 20. Então aqui, ó. Agora, se eu quiser o vetor resultante, a soma desses dois vetores, eu vou ter esse cara aqui, ó. A pontinha do primeiro, o rabinho do primeiro com a pontinha do segundo. Quanto vale esse vetor aqui? Vale 20. 20 metros por minuto. É a magnitude dele. Ok? Então, se ele nada 50 metros por minuto para cima e a correnteza puxa 30 metros por minuto para baixo, ele vai estar nadando, na verdade, 20 metros por minuto. Do ponto 2 até o ponto 3. Então, essa velocidade do nadador nesse caso aqui, de 2 até 3, é 20 metros por minuto. Sabendo isso, vamos calcular o tempo. Vamos lá. O tempo é o deslocamento dividido pela velocidade. O deslocamento entre 2 e 3 é 400 metros. O deslocamento é a velocidade de 2 até 3 é 20 metros por minuto.
minuto corta com minuto, perdão, metro corta com metro, esse minuto vai passar lá para cima multiplicando, porque ele tá no denominador de uma fração aqui no denominador, quer dizer, ele está numa fração aqui no denominador. E bom, esse cara corta com esse, 40 dividido para 2 dá igual a 20. Então aqui dá 20 minutos. Nossa! Deu o mesmo tempo que no primeiro caso, 20 minutos. Então aqui, ó, o intervalo de tempo entre 2 e 3 é igual a 20 minutos. Ok? Prontinho. Agora vamos continuar. Vamos calcular o tempo de 3 até 4. Bom, a partir daqui você já pode pensar que... Ah, nossa, ó, é bem parecido, né? De 1 até 2, de 3 até 4. Embora seja bem parecido, vamos fazer as contas. Então aqui vai ser o tempo de 3 até 4. Vamos lá. Então, alguns dados que a questão nos deu. Velocidade do nadador é 50 metros por minuto durante todo o trajeto. Velocidade da corrente é 30 metros por minuto. E a corrente aponta aqui para baixo. Ok. Vamos lá. Vou fazer aquela análise que a gente fez antes. Aqui está a velocidade do nadador. Bom, essa velocidade aqui, eu vou criar um eixo aqui, ó. Eixo Y, eixo X. E eu vou decompor esse cara. Vou decompor ele numa componente vertical, que eu vou chamar de VY, e uma componente horizontal, que eu vou chamar de VX. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual desses caras aqui vai contribuir para o movimento? Quem vai contribuir para o movimento aqui vai ser só o VX, esse movimento horizontal. VY, ele não tem nenhuma influência com o movimento horizontal, tá? Ele só influencia o movimento vertical, ok? Então VX que a gente vai procurar. Quanto vale VY? Bom, se o nadador está andando completamente na horizontal, significa que mesmo com uma corrente puxando ele para baixo, significa que esse VY tem que ser da mesma intensidade da corrente, para meio que cancelar a corrente. Então vamos lá. Vou desenhar aqui o vetor, velocidade do nadador. Então aqui eu tenho Vx e aqui eu tenho Vy, ok? Então se a gente fizer a substituição como a gente fez antes, bom, esse cara Vy vale 30, que é a mesma intensidade da corrente. Esse vetor aqui é o 50, que é a questão sempre fala que ele está sempre nadando a 50 metros por minuto. E aqui está o Vx. E aqui a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes, teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vou pegar esse 30 e jogar para lá subtraindo. É igual a Vx quadrado. Bom, aqui eu tenho 50 mais 30. Eu estou usando aquela propriedade. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b, a menos b. Então, se a é 50 e b é 30, eu tenho esses caras aqui. 50 menos 30 igual a Vx quadrado. Isso aqui vai me dar 80 vezes 20, que dá a Vx ao quadrado. Dá 1.600, que é igual a Vx quadrado. Jogo a raiz dos dois lados da expressão. Essa raiz quadrada corta com esse 2. Aqui eu tenho então que é... Aqui eu tenho que é a raiz de 1.600.
Um detalhe que vale a pena comentar, essa expressão aqui, ela é na verdade um módulo. Eu teria que colocar um mais ou menos aqui. Mas isso não entra no escopo aqui, senão é outro tema e tal. Mas vamos ignorar isso. Vamos ignorar isso. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. Posso explicar isso em outro vídeo. Raiz de 1600. Bom, eu posso separar aqui em 16 vezes raiz de 100, que é igual a Vx. Raiz de 16 é igual a 4, raiz de 100 é igual a 10. Vx, isso implica que a velocidade em x vai ser igual a 40 metros por minuto. Então, é a mesma velocidade no caso, no trecho de 1 até 2, no trecho que a gente analisou anteriormente. Sabendo a velocidade, vamos calcular o tempo. Bom, o tempo é o deslocamento dividido pela velocidade. Bom, o deslocamento desse trajeto é essa distância aqui, de 3 até 4. Então, é 800 metros. A velocidade, a gente acabou de descobrir, 40 metros por minuto. Se a gente fizer essa conta aqui, ó, corta, 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 minuto sobe lá para cima, 80 dividido para 4, isso dá igual a 20 minutos. Logo, descobrimos então quanto vale o tempo do percurso de 3 até 4, que vale 20 minutos. Ok. Agora, só falta encontrar o tempo entre 4 e 1. Vamos lá. Às vezes você pode pensar que, de 1 até 2 foi a mesma coisa de 3 até 4. Então de 2 até 3 vai ser a mesma coisa de 4 até 1. Não, não vai ser. Eu vou te mostrar por quê. Por isso que é sempre bom você fazer as contas assim, abrir as contas e tal. Vamos lá. O tempo de 4 até 1. Vamos aqui, beleza. Vamos lá, vamos refrescar a mente aqui. Informação que a questão nos deu, velocidade do nadador é igual a 50 metros por minuto. Velocidade da corrente é 30 metros por minuto, ok? E a velocidade da corrente aponta aqui para baixo. Essa distância aqui é 400 metros, ok? Tá lá na questão, na figurinha. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Bom, o nadador ele vai de 4 até 1, né? Então ele vai nadar nessa direção. Ok? Velocidade do nadador. Só que a corrente também está nessa direção. Então o que vai acontecer com a velocidade dele? Vamos dizer assim. A velocidade que ele vai percorrer isso aqui vai ser a soma desses dois caras. Além dele estar sendo empurrado pela corrente, que está puxando ele para baixo, ele ainda vai estar nadando ainda. Então essa soma dessas duas velocidades vai ser a velocidade que ele vai percorrer esse percurso. Eu posso, que no caso então, se essa velocidade do nadador é 50, e a velocidade da corrente é 30, a velocidade que ele vai percorrer esse trajeto, então, vai ser 80 metros por minuto. Posso mostrar isso através de vetores. Vou fazer por exemplo, vou fazer aqui um sisteminha aqui, peraí. 0. Deixa eu só fazer uma reguinha aqui. Tá, um eixo aqui, tá bom. Aqui é o 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu pegar esse, vou inverter esse vetor aqui. Vou fazer assim, ó. Não, assim vai ficar estranho. Tá bom, vou fazer assim mesmo. Aqui vai ser 0, 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Imagina isso aqui como se fosse uma régua de cabeça para baixo, assim. Então, por exemplo, o vetor Vn, ele mede cerca de 50. Tá? E esse vetor Vc mede 30. Só que lembra, quando eu vou somar vetores, eu coloco um vetor e boto o rabinho de um na pontinha do outro. Então aqui, ó. Então aqui, ó, 10, 20, 30. Então esse aqui é o vetor Vc. E aí o vetor resultante vai ser a união desse, vai ser o rabinho do primeiro com a pontinha do segundo. Então, olha o tamanho desse vetor aqui, ó, rosa aqui, ó. Ele vale 80. Então, nesse caso aqui, a velocidade que ele vai percorrer esse percurso vai ser 80 metros por minuto. Sendo assim, agora só basta a gente calcular o tempo. Vamos lá. O tempo é igual a é igual ao deslocamento dividido pela velocidade. O deslocamento nesse percurso é 400 metros. A velocidade dele agora é 80 metros por minuto. Metro corta com metro, 0 corta com 0, 80 dividido 40 dividido para 8, isso dá igual a 5. 8 vezes 5, 40. E minuto só sobe lá para cima, multiplicando. Minuto. Ok? Então, o tempo entre 4 e 1 é igual a 5 minutos. Certinho? Bom, agora se nós somarmos todo esse tempo, todo esse intervalo de tempo, nós vamos ter o resultado. Esse cara aqui deu 20, esse cara aqui deu 20, esse cara aqui deu 20 e esse cara aqui deu 5. Se eu for somar todos esses caras, eu vou ter como resultado 65 minutos. Claro, isso aqui é minuto, 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 minuto. E 65 minutos corresponde à letrinha B, que é o gabarito. Bom, pessoal, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, refaça a questão. Embora você tenha visto aqui, só vai absorver direito o conteúdo quando você refizer por você mesmo. Faz a conta, abre as contas e tal. Qualquer dúvida comenta aí embaixo, mas não se esqueça de refazer a questão devagarinho para mastigar e absorver bem, tá? Muito obrigado e até a próxima.